Money Report conversa agora com Tatiane Luncar, fundadora e CEO do Grupo Projeto, palestrante, escritora e mentora de mulheres empreendedoras. Nesse momento, o que Money Report quer saber com mais afinco é como lidar com as questões de empreendedorismo nesse momento de praticamente congelamento das atividades. Tatiane, como manter o pique de empreendedor nesse mundo, nesse momento tão inseguro e com as coisas tão paralisadas? Pois é, obrigada, muito obrigada, Money Report, muito obrigada a toda a equipe, obrigada, André, por essa oportunidade. E vamos falar sobre isso, né? Eu já estou no 78 dias, né, de quarentena, que nem é quarentena, que já é pandemia. E a primeira semana, o que eu fiz? Eu acabei compreendendo, né? Estudei bastante os cenários externos, os cenários internacionais, estudei bastante também as outras pandemias que já aconteceram no mundo, então eu quis entender muito como seria a jornada do consumidor, então eu estudei bastante a última que nós tivemos, a última pandemia da gripe espanhola, e na segunda semana já de isolamento, o que eu fiz? Eu liguei para todas as minhas clientes que são marqueteiras, liguei para algumas empresárias, para algumas mentoras e compreendi o mundo delas. Eu percebi que 80%, se não 90%, estava extremamente amedrontada. Todo mundo, assim, sem saber o que vai acontecer. E aí eu tive um insight, eu falei, poxa, eu vou criar lives, então, André, eu tenho feito lives diárias no meu Instagram, sempre conversando com alguma grande executiva, ou mesmo através do meu conteúdo, do que eu venho estudando e do que eu acredito, para deixar essas pessoas, e principalmente essas mulheres, mais fortes. O primeiro de tudo é a questão do autoconhecimento. Quando você tem autoconhecimento, você tem clareza. Quando você tem autoconhecimento, André, você sabe lidar com as situações. Porque teve dias de algumas pessoas me ligarem e falaram, Tati, eu não consigo sair da cama. Eu não consigo tirar o meu pijama. E o que é isso? É medo. Você está com medo, você está com medo de repente de encarar alguma situação, você está com medo, algumas executivas tiveram que fazer algumas medidas drásticas em relação ao futuro da empresa, então você tem medo daquela situação. Outras falaram, Tati, eu travei, eu preciso ligar para alguns clientes, eu preciso negociar, eu preciso até conversar com bancos, mas eu travei, eu estou procrastinando isso já há uns 4 dias, e eu estou com aperto no peito, estou com depressão, o que é isso? É tristeza, né? E já teve também, a gente trabalha bastante com clientes na parte de online, onde tiveram compras, clientes que fizeram compras em lojas de sapatos de 10 mil reais em 15 minutos, né? Que é a experiência. O que é isso? Essa pessoa, de repente, ela estava na casa dela, ela estava extremamente eufórica, feliz, entra no site e compra muito sapato, compra muita coisa. Então, a gente precisa saber lidar com as nossas emoções e com o nosso autoconhecimento e respeitar. Eu acho que a base de tudo, de todas as pessoas e de todos os profissionais, é conhecer um pouco mais sobre alegria, tristeza, medo, né? Sobre como você sabe lidar em relação a isso. Enfim, e é uma situação de ansiedade também, porque a gente não sabe como vai ser o futuro, né? E isso pode causar depressão, porque a depressão é aquela coisa que você fica pensando muito no futuro, como que vai ser, e fica também lembrando do teu passado, querendo voltar para aquele teu passado, e não dá. A gente precisa viver agora o eterno presente, que é um dia de cada vez. A gente não sabe, né? A gente liga as televisões, um monte de coisa acontecendo e tudo mudando. A gente não existe, não tem mais nada que é sólido, né, que é concreto. Todos os nossos planejamentos, business plan, análise SWOT, BCG, tudo que a gente tinha, as matrizes que a gente tinha feito de planejamento para nossa empresa, eu já falei para todo mundo, falei, gente, vamos refazer, porque agora não dá. Mas o que precisa ter para você sair dessa pandemia, dessa quarentena, desse momento que a gente vai viver até não encontrarmos a vacina, é criatividade, André. É você se conectar com a sua criatividade. Quando você tem autoconhecimento e você consegue baixar um pouco mais a sua frequência de ansiedade, de medo, de insegurança, e a gente queria até falar para você que nós não estamos fazendo home office. Nós estamos trabalhando de casa
e acumulando as funções. Porque home office eu já praticava antes, é outra coisa. Hoje eu estou aqui conversando com você, aqui no quarto de TV, tá o meu enteado de 4 anos sozinho assistindo TV, enquanto eu estou aqui. Né? Eu não tenho mais a minha auxiliar de casa todos os dias, quando eu tinha. Então, assim, a gente não pode sair, ir e vir. Então, assim, nós estamos trabalhando de casa. Então, a gente está acumulando muitas funções, principalmente a mulher, André. Está muito difícil para a gente, porque é muita coisa para acontecer. E como que você dá conta de tudo isso? Fatiando o elefante, fazendo uma coisa de cada vez. Né? Então, vamos falar que o fundamental para isso tudo é você ter autoconhecimento, saber por que, que você está agindo daquele jeito, por que, que você está travada, triste, emocionada, é saber lidar com a criatividade, que quando você baixa a frequência, quando você até aprende, e sabe aquele conselho da vovó, respira até 10? Né, vem essa oxigenação para o teu cérebro, você acaba pensando melhor, você acaba tendo ideias melhores, você acaba tendo insights melhores. E muitas coisas boas foram criadas durante essas pandemias passadas, né? Durante esse período de guerra que a gente teve, né? A gente veio de uma era de 1900 que falam que é a era dos imigrantes, né? Porque por conta dessas guerras tiveram muitas movimentações e tudo mais, e a gente viveu uma era extremamente mecânica. Nós estamos na era do ano 2000, onde é uma era muito mais feminina, André, mas no âmbito, no ânimo mesmo, sabe? No ânima, numa maneira assim de cocriação, compartilhamento, de fazer junto, é algo muito diferente. E muitas pessoas ainda estão vivendo essa transformação digital numa era mecânica lá de 1900. Não está vivendo essa era fluida, essa era líquida, sabe, biológica, orgânica. Então a gente vai construindo junto, vamos fazendo rede, até um pouco caótica, que não tem tanto planejamento. A gente vai sentindo e vai acionando. Se você falar, Tati, você tem planejamento? Só para As uma. valências, as valências mudaram, as valências mudaram, as qualidades mais prezadas para um líder empresarial, para um empreendedor, esses valores estão em xeque, estão sendo desafiados. Você usou um exemplo muito bom, essa questão do fatiar o elefante, né? Isso eu acho que, eu acho que uma metáfora muito boa. Como é que isso está sendo trabalhado? Assim, você está trabalhando isso com os seus clientes para eles terem uma organização mental melhor, e essa organização mental ela não é só voltada para o momento do trabalho. A organização mental ela tem que funcionar para o dia todo, porque você começa a trabalhar às 7 da manhã e volta e meia, 10 da noite, 11, você está trabalhando e atendendo o filho e tentando se divertir, falar com alguém da família e estar com uma planilha aberta ao mesmo tempo. Essa questão da organização mental agora, ela está valendo para todos os momentos da vida? Como é que é isso? Sim, a questão da organização mental, eu acho que a gente está vivendo esse novo momento de conhecer mais o nosso eu. Antigamente, André, quando a gente fala da era passada, né, do século passado, de 1900, as pessoas nasciam, filhos de advogados iam ser advogados, filhos de jornalistas possivelmente iam ser jornalistas, filhos de um comerciante possivelmente iam ser comerciante. E a gente está vivendo um momento onde as pessoas elas podem, elas devem ser o que elas quiserem, sabe? As pessoas podem mudar de profissão. Eu lembro meu pai, ele trabalhou muitos anos na Volkswagen e ele tinha muito orgulho de ter símbolos, sabe, de 10 anos, 15 anos, 20 anos de empresa. Hoje as coisas não acontecem. Por quê? Porque hoje a gente está muito mais voltado nessa questão de ser feliz de fato. Sabe por quê? Porque existem muitas doenças mentais. Eu tenho muitas muitas que eu falo na faixa aí de 5 a 10 que tiveram burnout. E o que, que é isso? Essas pessoas, quando elas têm burnout, esse excesso de trabalho, André, é porque elas amam o que elas fazem. Elas amam tanto o que elas fazem que elas acabam deixando a casa de lado, a família de lado, ela própria de lado para se dedicar para o trabalho e uma hora a coisa estafa. Então você imagina só, nós seres humanos, né? A gente veio aí de uma era aí totalmente pré-histórica, né? Onde os homens da caverna eles tinham que resolver sei lá, um problema a cada um mês, a cada 15 dias, que o que eles tinham que fazer? Eles tinham que sair em grupo para caçar.
porque eles iam atrás da comida ou eles eram a própria comida, né? E a gente vem nessa era onde a gente tem que matar muitos elefantes todos os dias. Então, o nosso cérebro, por mais que o neocórtex foi totalmente evoluído, totalmente preparado para isso, a gente vive numa densidade de ter que resolver, porque o que é um empreendedor e uma empresária? É você ter que resolver problemas, é você ver uma equação impossível e falar, eu vou resolver essa equação impossível. Por exemplo, André, nunca foi tão bom a gente ser consumidor. Não sei se você concorda comigo, mas hoje a gente tem tudo na porta da nossa casa, né? Aqui eu tenho assinatura de flores, assinatura de carne, eu tenho assinatura de vinho, eu tenho assinatura de tudo, tudo chega na porta da minha casa. Então, essa onda de startup que veio nesse novo século, aqui o 2000, veio para facilitar o nosso momento. E muitas pessoas ainda estavam apegadas lá atrás. Então, eu acho que o legal que está acontecendo agora é que a gente foi obrigado a viver essa transformação que eu chamo, André, de digital, que é a transformação do físico com o digital. Porque hoje a gente está tendo uma experiência totalmente digital. Mas, quando tudo isso acabar, eu quero te conhecer. A gente vai ter uma experiência física. De repente, pode surgir uma amizade. E assim é com o cliente. Você vai, você compra pela internet, depois você recebe o produto na tua casa. E muitas pessoas ainda estão apegadas a fazer a reunião, em ter a super loja. Precisa, sim, ter a experiência. A super loja, ela é fundamental. Mas agora, né, com tudo que vai acontecer e com todas as precauções que teremos que tomar, cada vez mais a lógica física ela vai ser uma experiência, não mais algo fundamental. Então, a gente precisa, sim, se a sua empresa não estiver na palma da sua mão, que é no seu celular, que já é um órgão humano, né? As pessoas preferem ficar sem a carteira do que o celular. Então, se a tua empresa não está aqui, ó, nesse órgão humano, que é o celular, você está fora do jogo. Né? As empresas estão fora do jogo. Então, é muito importante também, alguns clientes, grandes clientes, André, grandes clientes de 70 anos de história, 30 anos de histórias, que ainda não tinham feito essa transformação digital, nessa pandemia teve que fazer. Entendo. Poxa vida. Muito obrigado, Tatiane. Money Report conversou agora com Tatiane Lunca. Lunca! Isso. Fiquei com medo de falar errado. Então, final? Oi? Vai ter uma consideração final? Já deu tempo? Sempre tem uma consideração final. Você quer fazer agora, depois eu faço a nossa despedida. Acho melhor, né? O que você achou do conteúdo, André? Tem alguma coisa que você queira que eu fale? Eu gostei muito de tudo que você falou, do seu trabalho, da sua preparação com os clientes e todo esse desafio que você está apresentando, para os nossos ouvintes, certo? O que você acha que hoje um empresário tem que ter em mente para manter a cabeça fria, manter a sua, digamos assim, a sua higiene mental para conseguir lidar com esses desafios? Resume para os nossos ouvintes qual é a principal qualidade para você conseguir sobreviver e fazer com que o seu negócio sobreviva nesse momento. O que você acha? Legal. André, eu acho que nesse momento o mais importante de tudo é a união da ciência com o invisível. Sabe? Então, eu acho que o empresário, ele está no momento, eu falo o tempo todo, da gente acreditar naquilo que a gente não vê. Sabe? Então, existe algo superior, existe, o vírus está aí, ele não é visível, mas ele existe. Então, a gente precisa acreditar, sabe, no como a gente chegou a empreender, quais foram os nossos valores, quais foram os nossos propósitos, qual é a nossa cultura dentro da empresa, sabe, o que levou você a ser um empresário? Eu tenho várias amigas empresárias que estão passando uma situação muito difícil e estão praticamente quebrando. Então, é o que eu falo, gente, por que você foi ser empresária? Agora está no momento, por mais que você tenha uma empresa totalmente estabilizada e agora ela está inclinando, existem dois eus. Existe o eu empresário e o eu empreendedora. O eu empresário é aquela pessoa mais analítica, que a empresa já funciona, que ela cuida dos processos, e ela sempre pensa em como ganhar mais e como crescer. O eu empreendedor é aquela que caça, é aquela que no começo da empresa vai lá, caça, faz, acontece, porque a empresa está na fase de sobrevivência. Todos os dias tem que vender, todos os dias tem que fazer caixa. Então, eu acho que nesse momento o fundamental é a gente se conectar
com o nosso eu empreendedor, com o nosso eu empresária, e enxergar o nosso negócio como se ele estivesse começando, ele estivesse recomeçando. Tá? Então, a gente precisa ter muito autoconhecimento, clareza da situação e focar na solução. Pegar a equação impossível, colocar na mesa e trabalhar com o time. Porque cada um tem um mapa de mundo. E muitas vezes o empresário está tão cheio de problemas que a gente não consegue sozinha tirar uma solução. Então, eu uso muito essa palavra, André. Equação impossível. A gente coloca dentro não é mais em cima da mesa, agora a gente coloca dentro das plataformas digitais. E o que a gente vai criar disso? Nessa equação impossível, André, eu tirei novos 5 produtos dentro da minha empresa. Um deles é fazer vários eventos. A gente acabou de fazer um evento enorme sábado, eventos de lives, eventos virtuais, convenções, feiras, totalmente digitais, com experiências interessantíssimas. Então, assim, dessa equação impossível que eu fiz junto com o meu time, com os heads, umas 7 pessoas, nós tiramos 5 novos produtos. E a gente já aumentou o nosso faturamento. Então, é isso, é você lidar com o problema e não achar que a gente é super-herói, né? E dividir e como funciona isso melhor com o todo. E uma consideração muito final, André, que eu queria falar para as pessoas assim, não deixe de acreditar em si. Eu sinto agora muitas pessoas que a gente está ficando desacreditada, está com medo, não sabe como está acontecendo, sabe? É um mundo diferente, é um mundo de muita informação, é muita live, é muito conteúdo. Então, assim, filtre. Sabe falar não para alguns convites, foque mais em você, foque mais na sua família, em quem realmente faz sentido, os seus colaboradores, o seu time. Escolha conteúdo, não escolha conteúdos negativos, escolha conteúdos construtivos, sabe, gente? A gente tem vários grandes empresários, Abílio Diniz, Luiz Helena Trajano, uma turma fera que está fazendo muita coisa, que eles estão, no mínimo, dando 3 ou 4 mentorias por dia para realmente você trabalhar esse mindset. E eu, André, eu tenho 4 livros publicados, né? E são livros de coautoria, onde eu entrevistei mais de 400 pessoas para participarem desses livros. E eu vou te falar que essas pessoas que têm sucesso e que tiveram sucesso, elas têm habilidades, hábitos muito parecidos. E o principal deles é o seguinte, é acreditar, né, no que é invisível. Muitos falam de fé, que é acreditar, de você ter fé em si mesma e no seu trabalho e nas pessoas, e você fazer o que tem que ser feito, independente da situação, seja difícil ou não, mas sempre pensar com muita clareza e fazer o que tem que ter feito. Então, nesse momento, eu acho que é um momento de mudança. Eu acho que daqui a um ano, André, a gente vai estar conversando e eu vou perguntar para você. Falando, André, como foi a sua quarentena? E aí você pode falar, Tati, foi maravilhosa, ou Tati, foi uma experiência muito ruim. Então, essa quarentena ainda está na nossa mão. Então, a gente pode desenhar a história da nossa vida nessa quarentena. Então, o que eu fiz foi ajudar outras pessoas, inclusive, né, dando cursos gratuitos para elas acreditarem mais, para elas terem mais ferramentas, mais metodologias para saírem melhor. Né? Então, é um desafio que eu faço comigo. Hoje de manhã eu nem estava bem, né? Então, eu fiquei muito chateada de ter desmarcado o nosso compromisso, mas remarquei para o mesmo dia, porque eu respeitei meu corpo, não estava bem, mas é assim, sabe? Então, eu acho que é uma era da verdade. A gente vai se respeitando, vai sendo feliz e as coisas vão surgindo. E eu adorei falar com você. Tatiana, só mais uma coisa, assim, as histórias da quarentena, você vai escrever esse livro? Adorei, eu não tinha pensado, mas Não, eu você acho pensou, que... você falou, você falou. Não, a história, sim, não é um livro. Mas o que eu falo de escrever uma história é porque isso que a gente está acontecendo é algo muito histórico. E eu acho que eu vou escrever um livro mesmo. Eu não tinha pensado, mas acho que o 5º livro vai vir aí. Porque é isso, as pessoas, às vezes eu falo com pessoas chorando, tal, eu falo, gente, vamos mudar o mindset, saia da zona de conforto. Hoje, por exemplo, para eu ficar melhor, André, sabe o que eu fiz? Deu meio-dia, eu falei, eu vou ficar melhor. Eu fui lá e tomei um banho gelado. E eu não tomo nem água gelada, que é desconfortante. Mas eu falei, eu preciso. Então, dando ordem mentais para a coisa ficar certa. Mas é isso. Então, eu faço um convite para você. Eu quero saber da tua história. Quero saber da história das pessoas que estão aqui acompanhando com a gente também. Qual vai ser a história que eles vão contar? Eu sei que não é um momento fácil. Perdi algumas pessoas queridas, né, nesse momento.
Mas é isso, sabe? É construindo um dia de cada vez, né? E a gente sabe que nós não somos únicos, a gente tem mais um monte de pessoas que estão ao nosso redor. Então, é sempre cuidando de mim para cuidar dessas pessoas, independente de todos os desafios que eu venho enfrentando e que todos nós estamos enfrentando. Tá, legal. Muito obrigado. Money Report, voltando, fazendo de novo. Money Report entrevistou Tatiane Alencar, empreendedora, escritora, mentora, palestrante e fundadora e CEO do Grupo Projeto. Tatiane, muito obrigado. Eu que agradeço, adorei, viu, André? Obrigada.